esse problema, Paulo, que é, ok, tudo bem, então aí vamos supor que eu tenho no meu prédio com 50 vizinhos, eu tenho 10 que arranjam um carro elétrico, tendo em conta que a bateria precisa disto, isto é a rede elétrica e a energia que eu preciso que seja debitada para os carros. Não é possível, em muitos sítios não dá, porque não há Pois, rede para isso. Exatamente porque certo. nós estamos a construir a casa pelo telhado, nós estamos à procura de ver os resultados com os carros elétricos sem haver infraestrutura para os ter. Estamos outra vez a apostar nos 5% da população para resolver esse problema. Olá a todos e bem-vindos ao DECPOD. Hoje temos connosco um jovem que gosta tanto de organização que decidiu organizar uma viagem Interrail para conhecer 11 países e 15 cidades em 35 dias. Atualmente trabalha como assistente de investigação ligada às reações nucleares e está a terminar mestrado em Engenharia Física. No meio de tudo isto, foi a sustentabilidade que o conquistou. Tomás Sousa é o embaixador europeu para o Pacto Climático e em julho de 2020 tornou-se Project Lead da Reboot, uma organização não governamental que desenvolve esforços no sentido de nos sensibilizar para o impacto da crise climática em Portugal e no mundo. Olá Tomás, bem-vindo. Olá Mariana, olá Paulo. Olá. Bem, que excelente introdução. Gostaste? Foi uma grande apresentação. Sim. Posto assim, uau. Oh, Tomás, olha, nós tivemos o prazer de te conhecer o ano passado, não é? Quando no fundo aqui participaste e te envolveste aqui no nosso projeto Fatura Amiga, que tem aqui como objetivo simplificar a linguagem, não é? Junto dos consumidores, para eles perceberem a fatura, e ficamos muito curiosos para conhecer melhor este teu trabalho. E portanto eu gostava que, se não te importasses, que nos falasse um bocadinho do projeto Reboot. Claro. O Reboot nasceu de uma vontade minha e da Sofia, que lidera o projeto comigo, de tornar a sustentabilidade, que é uma palavra que neste momento está muito boca, significa tudo, uma coisa descomplicada para os indiferentes, seja uma classe de pessoas que tanto eu e a Sofia, como a cidade de Lisboa, como a Comissão Europeia, denominam para o conjunto de pessoas que sabe que isto é um problema, mas que não está a atuar, e às vezes por desconhecimento, outras vezes por inércia, e isso é o foco do Reboot. E é o que nós tendemos a trabalhar, é simplificar alguns problemas que são mais difíceis de abordar, problemas relativos ao consumo, por exemplo, no que toca também ao âmbito da DECO, ou até outros problemas relativos ao ambiente, e dividir a sustentabilidade em vários tópicos e pilares para quem visualiza e quem quer aprender sobre o tema não esteja perdido em nichos que não fazem muito sentido. Dou como exemplo também, para não me alongar muito, o exemplo que eu digo sempre um bocado em gozo, que é o caso das palhinhas, não é? Houve uma altura quando a sustentabilidade começou a emergir que muita gente estava preocupada com isso. E é bom as pessoas estarem preocupadas com isso, mas perceberem que não é o problema. O problema Sim. que nós estamos a tentar combater, mas é sim uma coisa que pode apaixonar e pegar as pessoas para problemas maiores. O que nós vemos no Reboot é que, de facto, é importante chamarmos a atenção quanto às ações individuais, mas que tudo se resolve num voto e onde eu coloco o meu dinheiro. Isso são os grandes catalisadores para a diminuição da pegada ecológica dos humanos. Tomás, aliás, pegando nisto que tu estás a dizer, aqui na DECO nós temos sempre uma grande dificuldade em distinguir o que é que de facto é a linguagem verdadeira e o que é aquilo que nós chamamos o greenwashing. E tu dizias e bem que é bom ter um local onde nós podemos encontrar toda a informação, porque estamos aqui a viver vários conceitos. O que eu te perguntava, isto pegando um bocadinho no fim da COP26, no rescaldo, as pessoas têm um sabor amargo, pelo menos relativamente aos resultados. Tivemos, por exemplo, o país, a Índia, a alterar efetivamente uma simples palavra juntamente com a China, uma palavra que teve um impacto depois muito grande. E depois eu lembro de ouvir uma comunidade na Índia que vivia do carvão e dizia simplesmente que se me tiram o carvão eu deixo de poder viver. E eu penso que estamos neste dilema, Tomás, e isto é que eu te pedia também ajuda, porque as pessoas o que pensam é que a sustentabilidade, se os grandes países não estão a tomar os passos certos, como é que eu, indivíduo, vale a pena eu estar a tomar? Vou mudar alguma coisa ou não? Será que devo ficar quieto e viver a minha vida de certa forma, porque eu também não vou poder fazer nada? Como é que nós podemos alterar este tipo de pensamento ou de paradigma? Claro, eu punha duas lições que eu costumo sempre falar às pessoas,
quando toca a este tipo de questões de países grandes, países pequenos, e ao nosso poder no consumo. Muitas vezes fala-se da Índia e da China como os principais poluidores, e são os principais poluidores do mundo, mas não o são per capita. E isso é toda uma outra conversa. Isso é uma primeira coisa que nós temos que pôr na mesa. Será que a China e a Índia merecem poluir para aumentar a qualidade de vida? Quem é que decide isso? Não é? Desculpa responder à tua pergunta com uma pergunta, mas já é uma pergunta difícil. Certo, muito difícil. E quanto ao papel a tua segunda parte era quanto ao papel dos consumidores, não é? Como é que as pessoas saem um bocadinho desta eco-ansiedade? Isso. Exatamente, porque as pessoas o que pensam é, vale a pena fazer alguma coisa, eu preciso de viver e ao mesmo tempo a minha vida tem uma prática, tem uma pegada grande, elevada, e eu não vou conseguir reduzir, ou mesmo que eu consiga reduzir, o esforço não vai valer a pena. Claro. E isso aqui é o grande dilema das pessoas, e como é que nós podemos ajudar as pessoas nesse dilema, porque é muito difícil ter este discurso de temos que mudar, mas ao mesmo tempo não conseguimos simplesmente estalar os dedos, é preciso haver esforços. Okay, às vezes as mudanças, Tomás, deixa-me só dizer, só para também aqui, o que as pessoas nos dizem, os consumidores nos dizem, que às vezes as mudanças é uma mudança totalmente no dia-a-dia, nos hábitos, não é? E isso é como a Paulo dizia, acaba por ser um esforço acrescido, que de facto as pessoas pensam, mas será que vale a pena? Depois também lá é todo um mecanismo que é... também os serviços estarem disponíveis, os produtos estarem disponíveis, o mercado estar disponível e organizado para que depois eu também me insira nesses novos hábitos. Também tudo isto é uma dificuldade. Mas de facto nós temos consumidores que nos dizem isso, vale mesmo a pena esta mudança? Portanto era essa gostávamos de saber a tua opinião sobre isso. Quanto ao consumo, é um tema muito complexo, porque eu compreendo isso que a maior parte dos consumidores sente, porque eu também o sinto. Que mesmo que eu faça o meu melhor e tente comprar de forma melhor para o ambiente, o problema está na palavra comprar. Ou seja, o primeiro passo será eu preciso mesmo disto e reduzir muito. Não precisamos de cair na armadilha do comprar coisas mais sustentáveis, quando na verdade o que nós temos que fazer é reduzir. E reduzir não quer dizer não consumir, quer simplesmente dizer que quando eu consumo produtos de maior qualidade e maior durabilidade. Mas não é isso uma justificação para eu continuar a comprar com a mesma frequência produtos de maior durabilidade. Depois, há uma parte muito importante que tem a ver não diretamente com o consumo, mas tem a ver com a gestão do dinheiro, que é, nós temos o nosso dinheiro, e que o Paulo e a Mariana também, em bancos onde nós não controlamos no que é que eles investem, porque o nosso dinheiro não está lá, o nosso dinheiro move-se e é investido numa data de projetos. E em Portugal não existe o conceito de um banco ético, ou seja, um sítio ou um banco em que eu, que tenho os meus depósitos lá, possa controlar no que é que vai ser, o que é que vai ser investido ou não e que dinheiro é que vai ser emprestado ou não. Está na hora de nós, consumidores, exigirmos que isso exista e procurarmos sítios melhores para pôr o nosso dinheiro, porque eu posso não ser a favor que o meu banco invista como investe, e eu não vou discriminar o nome do banco porque eu já pesquisei, mas garanto-vos que é um banco muito comum, dinheiro em indústria da carne, em uma data de outras coisas que eu não concordo. Eu devo ter o meu dinheiro num banco que empresta em coisas que eu concordo. Isso é uma coisa que os consumidores podem fazer, podem perguntar aos bancos e podem procurar alternativas para depositar o seu dinheiro, de forma... Aí sim tem um impacto muito grande, porque esse é o dinheiro que se ouviu muito falar na COP, não é, Paulo? No sentido de continuamos a emprestar dinheiro a petrolíferas, continua a haver subsídios e etc. E esse dinheiro vem muitas vezes dos bancos e do nosso dinheiro. Tomás, e com isto que nos estás a dizer, tu achas que a sociedade ainda vai a tempo? Ou seja, ainda podemos fazer um reboot? Ou na verdade já não é possível, porque já estamos numa fase em que o caminho agora é atenuar, é mitigar e não inverter ou começar de novo, de certa forma? Essa é a pergunta da década. Eu vou-te dar duas respostas, de um bocado as minhas duas facetas nesse sentido. Do ponto de vista mais científico, eu acho que não, porque mesmo as próprias metas da COP e do Acordo de Paris estão muito aquém daquilo que nós temos vindo a ver que são as medidas necessárias. E, para além disso, há um problema grande com os crescimentos exponenciais, é que eles são exponenciais.
é o grande problema, é que nós achamos que os conseguimos controlar e depois achamos que o crescimento vai se estabilizar, vai aumentar muito, mas vai ser mais ou menos aquele, e depois de repente faz um buraco no gelo, no gelo do Ártico, e vê-se que se esse gelo continuar a derreter, vai libertar bolsas de metano e o crescimento vai crescer ainda mais, e depois ficamos ainda mais assustados e o nosso tempo reduz. Eu acho que esses fenómenos vão continuar, e isso deixa-me preocupado quanto à libertação especificamente do dióxido de carbono. Mas do ponto de vista de se nós conseguimos viver de forma a mitigar bastante e mais que as metas da COP, sim, sem dúvida. Como é que fazemos isso? Primeiro temos que nos educar e temos que sair desta visão de consumo que nós temos de que, ok, digo isto porque a população procura respostas dicotómicas, porque nós queremos ok, tenho este carro, qual é a melhor opção? Elétrico. Ok, já me deram a opção. Não, há uma área cinzenta no meio, não é? Certo. Não é só é isto ou é aquilo, não é um saco de plástico que tem que ser um de pano, não, nem sempre é o melhor. E é esse papel que o Reboot tem tentado fazer, de dizer, ok, vejam por vocês qual é a melhor opção para esta crise, com os dados e com a ciência que está por detrás, porque não vai haver nunca uma resposta sim ou não, este é o melhor, isto não é. Nós vimos agora a questão dos carros elétricos, é muito bom. Certo. Mas depois o problema do lítio e das baterias, como é que nós Isso. vamos eletrificar a rede nos nossos bairros para carregar aqueles carros todos? Uma data de outros problemas. Eu continuo a dizer que é reduzir, e se puderem optar por, lá está, a bicicleta e apoiar infraestruturas para isso, ou a pé, e apoiar infraestruturas para isso também não são assim tão boas para os peões, seria um grande avanço. Não achas que às vezes estamos a começar a casa pelo telhado? Ou seja, tu agora falavas muito bem na questão da mobilidade elétrica. Ou seja, nós estamos a apostar nos carros, mas ainda não temos postos de carregamento suficientes. Se calhar não devíamos começar ao contrário. Às vezes nós temos esta dúvida que é onde começar? O que fazer? Vamos atrás? Surgiu isto novo? Como é que tu... Ou seja, se tu pudesses dirigir e decidir, por exemplo, como é que tu criarias a estrutura? Como é que tu farias as coisas? Se eu fosse ditador da sustentabilidade. Bem, olha, primeiro quanto a isso é uma excelente questão, que eu tenho um amigo meu que é dessa área de a parte mais elétrica, e ele falou-me muito desse tema, porque eu sou de física e domino um bocado a noção destas partes, mas ele sabe muito melhor da rede elétrica. Ele falou-me de facto desse problema, Paulo, que é, ok, tudo bem, então e vamos supor que eu tenho no meu prédio com 50 vizinhos, eu tenho 10 que arranjam um carro elétrico, tendo em conta que a bateria precisa isto é a rede elétrica e a energia que eu preciso que seja debitada para os carros. Não é possível, em muitos sítios não dá, porque não há rede para isso. Exatamente porque nós estamos a construir a casa pelo telhado, nós estamos à procura de ver os resultados com os carros elétricos sem haver infraestrutura para os ter. Estamos outra vez a apostar nos 5% da população para resolver esse problema. E continuamos, por exemplo, a não facilitar a compra de alimentos saudáveis para aqueles que não têm a possibilidade. Continua a ser mais barato comprar um frango do que comprar uma data de outros alimentos que são mais saudáveis e que poluem menos. Esse tipo de coisas de aposta na sustentabilidade nos 5% privilegiados é grave. Por isso sim, para responder à tua pergunta, o que é que eu faria? Primeiro, antes de pôr carros elétricos, punha uma infraestrutura e provavelmente disponibilizava a possibilidade de nós termos uma maior rede de energias sustentáveis nos prédios e nas áreas de maior residências, porque nós temos muita área em Lisboa, principalmente, aliás, em Portugal todo nós apanhamos muito sol, em que seria possível construir uma base de energia com os painéis solares. Apostaria nisso primeiro como potencial carregador de baterias que estariam, por exemplo, nas garagens para carregar os carros, porque eletrificar agora a rede toda seria fazer furos no chão e aumentar a quantidade de cabos e era muito difícil fazer isso em todos os bairros. Sim, uma boa opção. E diz-me uma coisa que há pouco falavas, portanto, também nas empresas, nas novas modalidades. Aqui o nosso receio também é que quando vemos muitas vezes comportamentos coletivos de sustentabilidade, vou pensar em economias da partilha, banco do tempo, muitas vezes isso facilmente se transforma num negócio. Ou seja, parece que a sustentabilidade às vezes prova o seu próprio veneno. Como é que nós podemos encontrar aqui, eu sei que parece uma pergunta um bocadinho esotérica, mas como é que nós podemos encontrar o limite para isto? Ou seja, evitar que um modelo de consumo colaborativo se transforme numa coisa uberificada, não é? Sim.
Onde é que está esse limite? Porque tudo resvala para modelos de negócio. É verdade. Eu acho que tem a ver muito com a nossa mentalidade de consumo, não é? Porque eu acredito que muitas vezes até haja um bom propósito para essas causas, mas acaba sempre por cair naquela coisa do ok, e agora o próximo passo vem sempre de uma mentalidade que eu já conheço, não é? Eu estou confortável nesta ideia de consumo. Eu acho que isso, Paulo, eu não gosto nada desta resposta, porque parece adiar o problema e o que eu odeio é adiar problemas, mas tem um bocado a ver com a geração. Eu acho que isso pode ser resolvido um bocadinho com a parte da geração, mas o problema é que a sustentabilidade ainda não está muito a puxar pela parte financeira como devia. Eu dou-vos o exemplo da Sofia Santos, que é uma economista brutal nesta área. Aconselho todos a ler os artigos dela na Eco, do SAP, que fala muito sobre a economia verde e que descreve o facto de nós termos salas cheias de pessoas a falar de sustentabilidade e não está lá um único economista. Isso é um problema grande, tem a ver exatamente com isso. Eu acho que um grande passo para as indústrias, não estou tentando não fugir à tua pergunta, porque de facto acho que a minha resposta é mesmo esta parte das gerações, mas uma grande questão para as indústrias é passar a ver resíduos para matéria-prima, não é? O resíduo de uma como a matéria-prima de outra. Isto é um dos princípios de economia circular que se tem que implementar. Só que o problema é que as empresas não conseguem ver a curto prazo e mesmo a médio prazo os benefícios de fazer esse tipo de coisas. Enquanto empresas maiores que têm uma visão maior do mercado, como por exemplo o IKEA, já o conseguem ver porque também dominam tanto o mercado que conseguem controlar um bocado de onde é que vêm os recursos. Certo, deixa-me só dizer uma coisa, e aqui outra questão também, que nós parece-nos muito evidente ao longo dos tempos, que é a questão que o Paulo falava, da uberificação, da questão do facto de nós fugirmos aqui para um mercado mais, digamos assim, que começa por parecer partilha, mas depois deixa de o ser. Também eu acho que há aqui uma necessidade de regulamentar muito tudo isto, não é? E às vezes quando nós queremos regulamentar, queremos incluir tudo isto em caixas, não é? Para que de facto as pessoas se sintam mais seguras e adiram, digamos assim, a este novo fenómeno, não é? Novo mercado. E às vezes esta questão da economia colaborativa, do consumo colaborativo, acaba por ser muito, acho que há algum receio, não é? Também dos consumidores em se incluírem e caírem numa algo que não seja muito seguro, não é? Portanto, não conhecem bem, pelo menos não conhecem bem. E fazendo aqui a ponto um bocadinho com aquilo que tu estavas a dizer, a questão de geracional, de facto nós notamos também isso no nosso dia-a-dia, que é esta área da sustentabilidade está muito associada às novas gerações, aos jovens, não é? Que falam, que têm tudo isto no discurso no dia-a-dia, mas depois parece que temos alguma dificuldade nas gerações mais anteriores, não é? De se integrarem e também de adotarem estes comportamentos, de verem assim com alguma desconfiança tudo isto. Qual é a tua opinião sobre isso? Eu acho que as gerações anteriores não veem a maneira de garantir sustento neste tipo de atividades. Eu não as culpo por isso. Eu compreendo também a maneira como é a visão deles do mundo e como é que isso não lhes parece sustentável mesmo, no sentido de uma gestão eficiente de recursos. E para além disso, acho que muito das gerações mais velhas veem a sustentabilidade e esta luta de sustentabilidade meramente como reivindicativa, que tem muito da sua parte e nós no Reboot falamos muito disso. Nós gostamos de ir às greves climáticas porque é importante ter a parte reivindicativa, principalmente da parte dos jovens, mas não podemos ficar por aí, não podemos ficar a pintar cartazes e a pintar as nossas mãos e a dizer que é isto e é aquilo. Tudo bem, eu acho que o que os ativistas fazem é absolutamente incrível e deve haver essa pressão. E eles tocam nas feridas que toda a gente sabe que doem mais, que são as petrolíferas e etc. Certo. Mas que tem que haver uma adaptação da sociedade e toda a gente tem que ser incluída nesse sentido. Por isso, a minha resposta quanto a isso é: as gerações anteriores não veem valor ainda nestes mercados porque não existe de facto maneira de fazer dinheiro ainda, não existe maneira de fazer dinheiro verde. No sentido de dinheiro sustentável. Certo. E nós ainda estamos a aprender como é que vamos fazer isso sequer. Daí tens falado da questão da geração, não é? Sim, por exemplo, uma das principais coisas que eu gosto sempre de chamar às gerações mais velhas é pensarem num típico consumo de produto, como por exemplo um telemóvel, e agora vamos transformar isto num serviço.
que isso é uma grande volta para a economia circular. Em vez de eu oferecer um produto em que o meu objetivo é tu pagas tudo e eu dou-te o meu produto e já me responsabilizo completamente disso, eu estou-te a oferecer um serviço e garanto que aquele produto que eu te estou a providenciar um serviço tem que ter a melhor qualidade possível, tem que ter as partes reparáveis, porque eu tenho que as reparar. Se tiveres algum problema com ele, eu dou-te outro. E entramos e até muitas vezes economicamente é melhor para as empresas porque estão à base de subscrições versus a compra total do produto. É o mesmo com o negócio dos carros alugados, não é? Claro, é grande solução, caramba. Isso não tem, Tomás, às vezes também a ver com o tempo, ou seja, o que nós sentimos é que as novas gerações também não têm muito tempo. Isto acontece até muito no ativismo, não é? Nas reivindicações, porque também não se consegue esperar, ou seja, as sociedades, as gerações anteriores estavam habituadas, sobretudo por uma democracia muito recente de Portugal, a esperar e, portanto, a serem resilientes, mas a esperar. E as novas gerações não têm este tempo. E é engraçado, porque tu fizeste o Interrail por vários países, mas eu lembro de já ter amigos que Interrail já tinham Interplane. Porquê? Porque não queriam perder tempo na viagem. Este perder tempo também tem a ver com algum conforto, mas ser sustentável muitas vezes exige não estar confortável, exige não esperar que me tragam tudo até casa, não é? Porque se me trazem até casa todos os produtos, há emissões, portanto há uma pegada que se cria aqui a maior. Como é que nós agora vamos fazer isto, que é, eu não tenho tempo, mas quero mudar o mundo, mas ao mesmo tempo quero estar confortável? Isso é uma pergunta absolutamente incrível, porque este tema do tempo para ser sustentável é brutal, porque se eu fosse fazer tudo da maneira mais sustentável e tu não o fizesses, eu estava em desvantagem para contigo, em termos de uma data de coisas, não só conforto, como eficiência, porque neste momento está tudo otimizado para o tempo. Como é que se convence? Nós no Reboot também temos um podcast que é o Som Sustentável, e temos um episódio com a Rosa Félix que saiu recentemente. E como é que se convence melhor as pessoas, por exemplo, a andarem de bicicleta? É dizer, eu quero ir do ponto A ao ponto B e olha, que repara que eu de bicicleta, já experimentei, vou mais rápido do que de carro. E as pessoas, olá, ok. Não é o facto de fazer exercício e melhorar a saúde delas, não é o facto de emitir menos, não é o facto de se calhar até é divertido fazer isso, não é o facto de não terem que esperar nem estar no trânsito, eu vou mais rápido do ponto A ao ponto B, eu vou poupar 15 minutos, 10 minutos, e exatamente entrar no que tu estás a dizer, que é, as pessoas não querem esperar, não há tempo, e lá está, a frase que o tempo acaba por ser dinheiro, e as pessoas querem não perder dinheiro nesse sentido, por isso é difícil dizer às pessoas que têm que viver em desconforto para serem mais sustentáveis, principalmente as novas gerações, porque as novas gerações habituaram-se a um conforto, principalmente as gerações privilegiadas, mas têm que viver no desconforto devido ao conforto que as passadas viveram, se quiserem mudar alguma coisa. E nós estamos sempre, em vez de pensar, ok, se calhar tenho que estar no desconforto aqui, ou tenho que sair da minha zona de conforto neste tipo de coisas, estamos sempre a pensar como é que eu posso criar uma nova zona de conforto. Isso, exatamente. E acabamos por cair num mesmo loop, que é o que estavas a falar. Vou criar um banco de tempo, mas depois isto torna-se verificado e vou cair à mesma coisa. Quando é o que diz muito a Paula Policarpo também do Zero Desperdício, é reduzir, é menos, não é mais de outras coisas, é menos, vai haver menos isto, menos aquilo e menos tempo. Isso vai colar os R's, não é? Colar os R's na nossa casa por todo lado, colar R's. Sim, eu já vi algumas pessoas que é os R's, já de 10 R's. Não, para mim há um que é reduzir. Exatamente. Portanto, mas vários, não é? Ou seja, se nós colarmos na nossa casa, vamos sempre lembrar que temos que reduzir. Sim, mas é um bocadinho mudar o discurso. Eu acho que, e aquilo que tu falavas aqui, Tomás, é muito engraçado, porque na verdade nós às vezes temos sempre uma forma de comunicar tudo isto que se calhar temos que adaptar, não é? Temos que adaptar também para tentar perceber se as pessoas, ou um determinado tipo de pessoas, vir todo este enquadramento sob uma perspectiva que até lhes diz mais, do ponto de vista do dia-a-dia, se calhar até vão ficar mais sensibilizadas para isso. Portanto, sem dúvida, olha, esta conversa já ganhou por aí, muito obrigada, porque de facto nós devíamos começar a fazer este esforço todos de, ok, estas pessoas precisam de facto
mudar um bocadinho este comportamento. Como é que elas vão fazer? Então não vamos estar a pôr quadrados, não é, no discurso, vamos adaptar e perceber. Aquilo que tu disseste, por exemplo, eu adoro andar de bicicleta e de facto para mim é um stress imenso tudo, não é? Todo o trânsito e quero chegar a tempo às coisas. De facto, se eu tivesse uma estrutura realmente, pronto, toda essa base que está por trás que me permitisse andar mais vezes de bicicleta, para mim esse é um fator essencial, ou seja, eu saber que se calhar demora muito menos tempo, se calhar não sou tão sensível a, sei lá, outro tipo de questões, mas se calhar sou mais sensível ao facto de, e com isso não estou a dizer, olha, não temos um discurso que eu acho que às vezes é o problema, um discurso mais moralista, que não bate com tudo isto, não é? Muitas vezes moralista e paternalista, ou seja, temos que fazer, mas nem sequer nos dizem, mas porquê é que estamos a fazer? Quais são as vantagens que também vamos retirar disto? Exato, não é? É aí que nós queremos entrar, foi daí que nasceu o Reboot, no sentido de nós queremos ensinar sustentabilidade, queremos aprender também no processo enquanto estamos a criar esta organização, mas os nossos valores são basicamente inclusão, transparência e sustentabilidade, mas para nós sustentabilidade é uma visão muito fria da palavra, que é uma gestão eficiente dos recursos. E essa questão da inclusão é exatamente porque não é a apontar os dedos que nós vamos chegar lá, mas também não é, e também a principal, e tem a ver com essa questão de apontar os dedos, é o compromisso. Tem a ver com o facto de eu deixar de utilizar a palavra sensibilização, que é uma palavra boa, mas olha, sensibilizei-vos hoje, boa. Então, mas eu fiz alguma coisa? Sou sensível. Estou sensível ao tema. Se eu conseguisse sair daqui e a Mariana me comprometesse a ir de bicicleta na próxima semana, isto de facto tem algum impacto. E é isto que a nossa geração tem que mudar. As nossas coisas já não podem ser eventos de sensibilização, têm que ser eventos de compromisso. E isto tem que ser visto às vezes como jogos. E eu deixo aqui também este desafio a quem está a ouvir, e à Mariana e ao Paulo, estou sem dúvida convidados. Para quem isto ainda é um bocado assustador, que é perfeitamente normal, e para quem acha que este tema é muito complicado, tem muitas vertentes, nós falamos aqui de transportes, falamos aqui um bocadinho de tecnologia, mas ainda há a parte da natureza, que nós não tocámos, a parte da energia, que é provavelmente a maior que nós estamos agora a falar em Portugal. Eu aconselho-lhes a ir ao nosso evento, dia 1 de dezembro, na Aula Magna, o Circular 2021, onde nós vamos descomplicar tudo isto e vamos ter um conjunto de oradores. Este evento, Tomás, é aberto a todas as pessoas? Este evento é aberto a todos, é pago, garante almoço, um coffee break, é mais barato para estudantes e nós fizemos o máximo do nosso melhor para diminuir o preço, para não haver desculpas para as pessoas virem, porque a nossa ideia é precisamente essa, porque eventos deste género normalmente são coisas tipo 40, 50, e há aí uns que eu nem vou dizer nomes, chegam aos 200. Nós estamos a fazer um evento, por exemplo, para um bilhete normal adulto, 15 euros com almoço e coffee break, de forma a também passarem o nosso dia, quarta-feira, que é feriado, e aprenderem sobre isto, mas nós também, como o Reboot também nasceu de um antigo projeto que era da TED, nós organizávamos TED Talks antes de ser Reboot, nós temos mais ou menos ideia, bastante boa até, de como fazer uma talk, como organizar e como captar a atenção. Por isso é um dia do género, ok, vou limpar as minhas mãos deste tema, vou aprender, vou dedicar um dia a isto, vou sair e vou ter uma noção e vou tomar um compromisso quanto a uma coisa específica, quer seja esta parte da mobilidade, que agora em Lisboa se torna cada vez mais fácil, porque há melhores infraestruturas, quer seja o tópico de energia, perceber, olhar para a conta de luz e perceber, ok, o que é que está aqui a ser inútil, o que é que não está, será que a companhia que eu estou a pagar é a melhor? E esse tipo de coisas é o que nós vamos tentar transmitir. Já estou muito entusiasmada, Tomás, por este evento, digo-te já. Olha, nós chegamos aqui a uma parte da nossa conversa que é um bocadinho para desafiar os nossos convidados e preparamos algumas dinâmicas. No teu caso, preparamos na ponta da língua e, portanto, a ideia é, nós dizemos aqui algumas palavras, algumas situações e aquilo que tu tens que dizer apenas é a primeira coisa que te vem à cabeça, pode ser? Ok. Medo. Zero. Muito rápida, né? Muito rápida. Ok, bora lá. Então, a primeira é muito rápida e muito fácil. Neutralidade carbónica. Bicicleta. Boa. Segunda, mobilidade suave. A pé. Boa, perfeito. Economia da partilha. Serviços. Ecodesign. Arquitetura. 1,5 graus. Impossível. A Porquinha Pepa. Greta. Durabilidade.
Estava a vir uma empresa que eu gosto muito, mas não me estou a lembrar do nome. Mas tem a ver com telemóveis. Ai, está a passar o tempo. Força. Continua. Justiça ambiental. Climáximo. Greenwashing. Ui, não posso dizer isto, mas vou dizer BP. A tua última pesquisa no Google. Não sei. Provavelmente o Moodle da faculdade. Pronto, terminamos. Perfeito. Perfeito, Tomás, está ótimo. Olha, Tomás, muito obrigado. Ainda tenho aqui uma pergunta final para ti, mas é uma pergunta que é quase como dizer, nós estamos a fazer essa pergunta para nós. E, de facto, esta pergunta é muito importante, ou seja, a tua resposta é que é muito importante para nós, porque nós somos uma associação. Uma associação que tem uma tradição de ter associados e, portanto, que é antiga, nós existimos desde 1974. Hoje em dia nós falamos muito de movimentos inorgânicos, falamos muito de ativismo e, efetivamente, nós estamos ligados à área do consumo. E esta é uma área em que, efetivamente, muitas vezes se diz, bom, a defesa do consumidor implica consumir, o que não é necessariamente assim, mas estamos a assistir a uma questão geracional de cada vez mais as pessoas se ligam a movimentos. O que eu te perguntava é, a DECO ainda pode fazer algo pelos consumidores hoje, a nível da sustentabilidade, ou não é para nós isto já? Eu acho não só que a DECO pode, como é das que têm maior responsabilidade, porque defender os consumidores nesta altura é garantir que os produtos que elas estão a obter são duráveis, não têm uma grande durabilidade, um grande período de vida, não vêm de fontes de trabalho escravo, e que as pessoas estão a obter o melhor possível para o preço que têm e que as empresas que estão a oferecer estes produtos ou estes produtos em forma de serviços estão a ser justas para com os consumidores. Eu acho que a DECO tem que estar com um trabalho não tanto de, se calhar, garantir uma assistência em massa, mas de garantir o melhor catálogo de produtos com as melhores certificações para o consumidor. É garantir que estes não podem ser e têm que ser frios com isso, e é garantir que estes podem ser. Estes produtos vocês podem e devem consumir, estes não podem e não devem consumir se XYZ, e colocarem-se bem, posicionarem-se fortemente quanto à sustentabilidade. Por isso, mesmo que não é pela DECO ser antiga que não tem um papel sobre isto, é precisamente por ser antiga que tem, porque conhece a história dos produtos e sabe que isto de produtos, empresas que tentam enganar e dar a volta a situações greenwashing, tentativas de vender um produto sob uma forma de uma coisa que não é, são coisas que não podem continuar. E a DECO deve aliar-se aos movimentos jovens e deve aliar-se às empresas que estão a tentar fazê-lo, de forma a garantir que o consumidor tem aquilo que procura e não aquilo que uma empresa tende a vender. Por isso acho que tem um papel, a legislação, para além da economia, é principalmente das coisas mais importantes na próxima década. Muito obrigado, Tomás. Isso de facto deixa-nos aqui com muita força para continuarmos este trabalho, e às vezes nós temos aquela sensação, não sabemos se estamos a ir bem ou não, e agora as tuas palavras dão-nos aqui esta certeza de que estamos no caminho certo. E da minha parte, Tomás, obrigado. Mariana, agora passo para ti. Obrigado. Muito obrigada, Tomás. Olha, foi um gosto, já percebeste. Tudo que nós falamos aqui é muito importante para todos nós e muito importante para os consumidores, ver aquilo da perspectiva de todo este enquadramento. Muito obrigada, mais uma vez. Obrigado, quero agradecer-vos aos dois e agradecer à equipa de 28 voluntários que trabalham no Reboot, que são absolutamente inacreditáveis, e que vamos continuar, bora, força nisso. Agora dia 1, encontramos dia 1. Dia 1, exatamente. Em dezembro, aula magna. Na aula magna. Obrigada, Tomás. Obrigado. Obrigado.